Oi, Ruth, boa noite. Oi, tudo bem? Tudo ótimo e você? Tudo bem, graças a Deus. Vocês estão me ouvindo bem? Te ouço super bem. Você me ouve bem? Sim, tudo bem, graças a Então, Deus. o Ruth, para a gente começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que me acompanham, mas que talvez, por algum motivo, ainda não te conheçam. Quem é a Ruth e quais são as empresas que a Ruth está à frente hoje? Bom, eu sou uma gestora de negócio de chão de fábrica mesmo, né? Nossa fábrica está aí já há 25 para 28 anos no mercado de Curitiba. Eu vim do negócio físico, como a maioria dos empresários hoje, né? Nós temos a Produtiva Modas, que é uma fábrica voltada para confecção feminina, tricô e crochê. É uma rede de lojas hoje com 6 lojas, 5 físicas e uma online. E também nós temos a rede Modela Moda Íntima, que é uma rede de lingerie que trabalha também junto alguma parte de fabricação, outra parte de vendas de produtos já de fornecedores, assim também com 5 lojas físicas e mais uma loja online. Essa é Massa. a nossa. Então você se equilibra entre você é um pedaço teu aí é a indústria que produz, que desenvolve, e outro pedaço é o varejo à frente das lojas, né? Como é que você vira essa chave? Como é que você organiza aí essa mente para ser um pouco indústria e um pouco varejo? Pois olha, Dino, eu gosto muito do chão de fábrica, né? E para isso, assim, eu acho que nós, como líderes, nós temos que desenvolver confiança muito forte, principalmente nos nossos colaboradores, né? Nos nossos líderes de loja, porque um bom negócio não se constrói sozinho, né? Nós temos que ter uma equipe, e quem tem rede de loja sabe o quanto é importante a gente evitar aquela frase assim, ai, que eu gosto de controlar tudo sozinho, né? Um negócio está no total controle, ele não está crescendo, né? Então, o importante é sempre ter aquela confiança. Eu, quando tenho uma loja, quando eu abro uma loja, a primeira coisa que eu falo para uma colaboradora que eu estou contratando, ó, essa casa é tão minha quanto sua. Você tem que cuidá-la como se fosse sua. O negócio também é seu. O pão também você vai colocar através dele o pão na sua mesa. Então, quanto mais a gente caprichar, mais a gente se adonar dele, melhor ele vai prosperar, mais ele vai crescer, mais ele vai contribuir também com quem precisa. Ô, Ruth, aí tá uma armadilha que muito dono de negócio cai, né? Que é achar que em algum momento vai ter total controle sobre o negócio, que vai conseguir estar por dentro de absolutamente tudo, né? Na verdade, é exatamente o oposto, né? O que a gente precisa é ter objetivos claros, um propósito bem delimitado, metas bem claras e pessoas que a gente não apenas prepare, mas confie mesmo que cumpram aquelas funções, né? E aí entra um ponto, Ruth, que eu quero saber como é que você lida, que é o seguinte: aquilo de melhor que eu sei, aquilo de melhor que você sabe, aquilo de melhor que cada pessoa que nos assiste agora ao vivo e também depois na gravação, vem dos nossos erros, vem das nossas falhas, vem daquelas coisas que a gente fez achando que estava certo, mas na verdade a gente descobriu que estava errado. E aí o cara chega nesse ponto como empresário exatamente porque falhou, porque errou e aprendeu e não quer que as pessoas errem, né? Como é que você lida com isso? Como é que você permite o erro positivo na tua empresa, nas suas empresas? Olha, primeira coisa assim que eu coloco como regra é ter os meus valores alinhados com os nossos colaboradores. Então, a partir do momento que ele entra na empresa, a gente já coloca tudo em prato limpos, assim, né? Integridade, honestidade. A primeira coisa é a gente ter os valores alinhados. Com isso, já é meio caminho andado. E os erros, Dino, os erros, os tropeços que nós damos, eles que nos ensinam a crescer, a prosperar. Porque é corrigindo, sempre se mantendo em ação, mesmo que erre, mesmo que tenha falhas durante o processo, é isso que vai permitir que a gente cresça, né? Porque com eles nós aprendemos e é claro, errar é humano, assim como eu posso errar como gestora. O importante é deixar a comunicação clara
entre nós, entre os nossos colaboradores, que isso pode acontecer com qualquer um. Eu lembro quando a gente estava migrando do nosso negócio físico para online. Nossa, no começo a gente esquecia de conferir as peças, a gente chegou em mandar por correio peças com alarme de loja, porque teve erros de processo. O que nós vamos fazer, né? Trazer uma mercadoria de volta e corrigimos isso e toca a bola para frente. É assim, poxa, agora a gente entendeu, vamos ter que fazer sempre fazer um checklist para ver se a mercadoria está toda inteira, se está bonita para ser enviado por correio e tal. Então, isso é coisa que você vai aprendendo errando, fazendo, e graças a isso, né, que a gente consegue colocar novos processos, arrumar o processo de vendas, não só no físico quanto no online, com esses erros que a gente cresce, não é verdade? Sem dúvida. Ruth, pode soar assim meio chavão de motivação, né? Meio papo de motivação, mas não é um fato, né? Todo erro, ele traz em si a semente de uma inovação, de uma melhoria, né? Então, se a gente consegue entender que é preciso errar, quem não está errando é quem não está fazendo algo diferente. Quem não está errando é quem não está expandindo. Quem não está errando é quem está fazendo exatamente a mesma coisa, do jeito que fez e tendo resultados menores do que tinha, porque os resultados eles vão perdendo sua performance ao longo do tempo, né? Mas eu quero te perguntar uma coisa, por que você escolheu esses dois segmentos, né? Por que você olhou para o segmento aí de confecções, né, de tricô, como você comentou, e também de moda íntima? Por que esses dois segmentos chamaram a atenção? De uma coisa assim, que quando a gente trabalha com propósito, eu não sei se você lembra do que você brincava quando era criança. Sabe aquele momento que você brincava quando era criança? Sempre tem. Então, eu lembro assim que eu estudava num convento e todo mundo bordava, fazia crochê. E eu não tinha paciência para isso. Eu queria sair vender as peças, daí eu combinava com a freira lá que eu saía vender e ia trazer dinheiro pro convento. E eu lembro, assim, muito do show da Xuxa. Não sei se é da sua época também, mas certeza, a Xuxa, para mim, foi algo, assim, marcante. E eu via ela trocando de roupas todos os dias. E nós éramos... Eu sou da roça, nasci e me criei da roça. Então, eu olhava a Xuxa trocando de roupa todo dia. Eu falava para minha mãe, um dia eu vou poder trocar de roupa que nem a Xuxa. E isso aconteceu, tal... E eu acabei passando o vestibular para administração aqui na Federal, vim para Curitiba e comecei como bancária. E acabei conhecendo meu esposo, e ele tinha uma lojinha no centro, sabe aquelas lojinhas de Brimo? Meu marido é muçulmano. E assim a gente começou. E foi crescendo, foi crescendo. Hoje, às vezes, eu pergunto para minha mãe, você está precisando de alguma coisa, uma blusa, quer que eu te mande uma lingerie para você? E ela ainda continua morando na roça. Ela fala assim, não, obrigada, Xuxa, eu não estou precisando de nada no momento. Então, para mim foi assim. Eu comecei a lembrar, nossa, do que eu gostava quando eu era criança, né? Do que eu me conectava. E eu lembrei que vender é algo assim que eu gostava. Então, para mim, isso na essência, eu gosto de ensinar. Eu gosto de fazer o treinamento semanal, por exemplo, com as minhas funcionárias e falar muito disso. E às vezes, é aquele negócio assim, você tem que estar lembrando qual que é a missão da empresa, qual que é a visão, né, para isso entrar também na mente de cada uma, né, de cada um dos nossos colaboradores, porque tem que ser algo que não só eu estou vivendo, todos têm que viver a nossa volta, né? Então é isso, para mim foi isso, dessa forma. Que massa, que legal, adorei que você trouxe esse ponto da memória, porque uma vez uma amiga minha, que é uma treinadora também, uma consultora, uma pessoa muito especial, que é a Fernanda, ela falou uma frase que me impactou, assim, ela falou que um negócio, antes de ser bom para o cliente, tem que ser bom para o empresário, né? Porque se não for bom para o empresário, não vai ser bom para o cliente. O cliente vai sentir, né? E eu penso que os nossos negócios,
eles têm que estar conectados com, primeiro, a nossa essência, o nosso propósito, e assim a gente oferece uma perspectiva para o colaborador. Por que as pessoas abandonam as empresas? Por que as pessoas vão embora para a concorrência? Porque elas não veem uma perspectiva, né? Uma possibilidade de um futuro promissor ali, e aí ela vê essa perspectiva em outro lugar, e aí ela vai embora. Né? Ou por que as pessoas não se engajam, ou não entregam, ou não estão juntos? Porque elas não estão vendo perspectiva. Você sabe, Ruth, que na nossa metodologia, que você também faz parte, que você também hoje está num dos meus programas, eu falo muito de equipe milionária, né? Por quê? Porque é a equipe que vai construir esse resultado. E uma equipe, ela é sempre reflexo de um líder. Então, por exemplo, no teu caso, você conduz a reunião semanal, você estimula, você reconhece, você ensina, né? Ou seja, você está aumentando o nível, você está melhorando o nível, começando com a tua melhoria como empresária, à medida que você aprende, você estuda, você se desenvolve, e à medida que você desenvolve eles. Como é que você faz isso no dia a dia? Você falou aí da reunião semanal, mas como é que é a tua rotina em relação a desenvolver o time, a preparar? O que você faz e como que você faz? Então, Dino, assim, o primeiro passo é nós, como líderes, procurar nos desenvolver. Eu, há um ano atrás, procurei o seu programa, né? Na época era Acelerando o Varejo, e participei da turma, né? Muitos insights dentro desses grupos, a gente acaba formando mastermind entre os empresários, e nós vamos trocando ideias. Eu lembro que lá no grupo a gente fazia muito isso, faz muito isso até hoje, inclusive, né? Poxa, lá no grupo do Telegram, por exemplo, esse mês eu consegui bater a meta. Daí você fica olhando aquela mensagem e você fala, tá, o que eu tô fazendo para correr atrás da minha meta, né? Então, participar, você sair do seu ambiente, aquele ambiente de vítima, aquele ambiente de reclamar, para correr atrás de abraçar o outro ambiente, porque se você fica num ambiente que está todo mundo reclamando, eu lembro da pandemia. Nossa, você ia no grupo de lojistas do shopping, era uma reclamação. Ia para o grupo de funcionários, era outra reclamação. Então, você não consegue se desenvolver num ambiente assim. Ou você está crescendo, ou você está morrendo. Então, eu comecei a procurar, até hoje eu faço isso. Não tem um dia sequer que eu não estou envolvida com algum curso de melhoria, seja para o meu desenvolvimento pessoal, ou seja para o desenvolvimento da minha empresa, ou os dois juntos, porque isso que é como se fosse um elástico, né? Assim como você vai sendo puxado por outros empresários, você vai puxando seus colaboradores, você vai sendo puxado, você vai puxando também outros empresários, trocando ideias. Eu vejo no grupo, lá, a gente trocava muito ideias. A questão de panfletos, por exemplo, que são coisas assim tão pequenas. E, eu faço, por exemplo, aquele cartão de fidelização. E eu já comecei a pensar como que a gente poderia trazer isso para online, fazer por mensagem. E a gente começa a dividir testes, né? Então, tá dentro desse ambiente, como nós, empresários, primeiro, é primordial, Dino. E a partir do momento, isso me acordou, porque ano passado eu não estava fazendo essas reuniões. E quando eu comecei a ver o seu curso, eu comecei de me dar aquele insight, poxa, no Sebrae já me ensinaram que eu deveria fazer reuniões mais constantes. E o que eu estou fazendo para melhorar isso? E a gente começou a sair da pandemia, voltar ao normal com a vida, né? Eu pensei, poxa, agora está na hora. E assim eu comecei. A estimular as meninas, a equipe, trazer reuniões diferentes para também desenvolver elas. Eu já fiz, por exemplo, com elas, reunião de personal stylist. Esse mês agora, de março, eu tenho agendado uma reunião com elas sobre orçamento familiar, né? Então, são coisas Fantástico. assim que não tem, às vezes, a ver com o trabalho. Só que, se ela faz, por exemplo, um negócio de orçamento familiar, poxa, isso vai fazer eu ter mais garra, você ter clareza, o que eu quero, né? Ter o sonho seu alinhado, e nós sabermos também dos sonhos, dos objetivos dos nossos colaboradores, de aprender, por exemplo, qual que é a linguagem de amor. Eu gosto de presente, eu gosto de palavra de validação, de saber o perfil comportamental dos nossos colaboradores,
né? E se é bom para nós relacionarmos com alguém de casa, imagina com quem a gente trabalha, né? Então, isso é importante, a gente sempre está desenvolvendo e estimulando o mesmo a correr atrás dos seus objetivos. Massa, sem dúvida. E sabe o que eu percebo, Ruth? Quando a gente estimula o sonho das pessoas, quando a gente estimula os colaboradores a sonharem mais, a gente está ajudando eles a serem pessoas melhores, né? Aquilo que você está trazendo de treinamento de finanças pessoais, treinamento de organização, treinamento de comunicação interpessoal, treinamento de relacionamento, como se relacionar melhor. A gente não está fazendo vendedores melhores, a gente está fazendo pessoas melhores, seres humanos melhores. E seres humanos melhores vão ser vendedores melhores, gerentes melhores, né, atendentes melhores. Então, eu venho insistindo muito, Ruth, e é legal encontrar empresárias como você, que tem uma mesma linha de pensamento. Eu venho insistindo muito na nossa responsabilidade como educadores, né? Nós somos líderes empresariais, nós somos educadores acima de tudo. E a gente não tem que se preocupar em ter vendedor bom, a gente tem que se preocupar em ter seres humanos melhores. E aí esses seres humanos melhores vão atender melhor, vão cuidar mais do cliente, vão fazer relacionamento, que é o nosso tema de hoje, e vão cuidar da própria família, enfim. É muito mais produtivo para todo mundo isso, né? Com certeza, nossa, isso é algo que a pessoa acaba levando. A partir do momento que ela tem ideia, por exemplo, nossa, essa cor, por exemplo, um curso de colorimetria, eu sei quais as cores ficam boas para mim. Logo, eu vejo uma cliente parecida comigo, também eu acabo ajudando ela com o que eu aprendi a ser melhor. E com isso a gente vai crescendo, né? Com isso a gente vai se desenvolvendo. E outro detalhe legal é ajudar sempre o colaborador lembrar sempre desse sonho que ele tem, desse objetivo, fazer com que ele descubra onde que ele está errando, no que ele pode estar fazendo, assim como os nossos mentores, como você faz conosco, muitas vezes no curso, pessoal, você tem feito a meta? Como que está sendo desenhado isso? Nós passarmos a fazer isso com os nossos liderados também vai ajudar. Porque uma coisa é eu chegar e falar para você, Dino, você está pecando aqui com a comunicação, você está deixando de sorrir na hora de atender um cliente. E outra coisa é falar para você, Dino, o que a gente pode fazer para melhorar o nosso atendimento? O que você acha que você poderia fazer para melhorar o atendimento? No nosso, para deixar as nossas clientes mais felizes, você induz o próprio colaborador a buscar dentro de si o que ele está pecando, né? Assim como você faz com nós no curso, por exemplo, né? E isso eu acho, esse insight que eu peguei com você, eu acho legal, assim, que eu estou repassando e que tem dado certo para melhorar o meu quadro de funcionários, a qualidade do atendimento que a gente tem também. Massa, legal. Você sabe que as pessoas às vezes têm uma dúvida, né? O que é uma mentoria, o que acontece numa mentoria, o que se faz, né? O que o mentor faz. Basicamente, o que o mentor faz é perguntas inteligentes a você, perguntas que movam você, né? O mundo é movido por perguntas, não por respostas, né? Então, nós, como educadores, nós como facilitadores, na verdade, o que a gente faz com os empresários? A gente faz perguntas que nós acreditamos serem as perguntas que levem os empresários a refletir sobre pontos que são essenciais para acelerar o seu negócio, para faturar o próximo milhão, para ser um líder melhor. E aí o próprio empresário chega a algumas conclusões que estão dentro dele. Sabe, Ruth, uma coisa que eu aprendi quando eu comecei a estudar metodologia de mentoria, há uns 4 anos atrás, uma das primeiras coisas que eu aprendi foi o seguinte: todo empresário já tem a solução das suas questões dentro de si. Só que a rotina, Ruth, os problemas, o operacional e uma série de confusões fazem com que você não enxergue a solução que já está na tua cabeça. O que a gente faz com perguntas inteligentes, com perguntas certas, é
fazer você chegar na solução. E isso é lindo. E quando você aprende isso, no teu caso você já aprendeu, você começa a fazer isso com o funcionário. Ao invés de dar uma resposta pronta, né, o cara vem te demandar, faz uma pergunta. Ao invés de dar uma resposta pronta, fazer uma pergunta. Como que você acha que a gente pode resolver isso? Né? Como é que o nosso concorrente resolve isso? Na empresa que você trabalhava antes de vir para cá, como que vocês faziam isso? Né? Quando a gente faz perguntas para as pessoas, a gente está desenvolvendo e está educando. Isso é maravilhoso. Ruth, como é que você organiza o marketing, hein, das suas redes? Como é que você define as campanhas? Como é que você define a divulgação? Como é que você cuida disso tudo? Usando o calendário. Usando o calendário que eu aprendi também com vocês, a criar campanhas principalmente quinzenais. Isso nós procuramos fazer muito, tanto na Produtiva quanto na Modelo, usando as datas de calendário. Por exemplo, agora é o momento que a gente está vendendo muita linha de balé, porque está tendo volta de aula. E nós fabricamos balé, então está tendo muita demanda agora. Então a gente está focado nisso. Nós estávamos focados na linha praia, agora começamos a balé. E assim, de 15 em 15 dias, a gente vai estruturando a campanha. Então, nós, por exemplo, agora estávamos focados em fazer com que, como janeiro e fevereiro é um mês fraco, sazonalmente para moda feminina, qual que foi o nosso desafio? Fazer com que as vendedoras entrassem em contato, se relacionassem, tivessem uma meta de relacionamento com as clientes, para fornecesse uma isca, um brinde para a cliente vir até a loja e participar, por exemplo, do sorteio do Dia da Mulher, que a gente está fazendo assim vários prêmios. Então, essa foi uma ação que a gente fez, porque nós sabíamos que janeiro e fevereiro, dentro por exemplo, da moda, era o mês mais fraco, e isso fez com que a gente subisse mais as vendas. Porque as clientes vinham até a loja buscar o mimo, acabavam vendo as promoções, compravam para participar do sorteio, e assim a gente vai fazendo relacionamento. Então, ter definido, se ter a clareza, assim, poxa, o mês de abril já é outro mês que começa a ir para meia estação. Ou, por exemplo, já começa a trocar, paramos de vender linha praia, aqui em Curitiba, por exemplo, né? Tem cidades que não para, mas aqui em Curitiba a gente já sabe que não vende tanto linha praia. Eu já destino a moda da praia para vender no e-commerce ou nos marketplace e focamos nas redes de loja e com outra estratégia. Então, você ter pensar estrategicamente. Eu sempre tenho um horário comigo, e eu acho que isso é muito importante também, que eu aprendi com você, de uma hora por cada semana. Por exemplo, segunda-feira, durante 2 horas, eu tenho essa reunião comigo para sentar e ver o estratégico da empresa. O que a gente está fazendo certo? O que está falhando? Poxa, não funcionou a campanha de balé com maestria porque ainda continua tudo fechado. O que a gente pode fazer no lugar? Volta às aulas, tal. Então, usar essas estratégias, esse horário com você mesmo, para pensar com inteligência o que você vai fazer na sua rede, também é uma saída assim que eu aprendi, que eu tenho feito toda semana, que tem me ajudado bastante, principalmente a ver as campanhas, a você olhar os indicadores, como você mesmo fala, né? Estar de olho nos números. Massa, perfeito. Só uma dica para você. Dia 1º de setembro é dia da bailarina, também é comemorado o dia do balé. Então, já dá para fazer uma campanha especial, já que você tem um mercado aí voltado, já é uma data para o seu calendário. Você falou do calendário milionário, eu acho muito importante a gente destacar que quando você tem uma programação, quando você olha para a programação, quando você para uma hora só por semana para olhar para o planejamento, como você já aderiu, né, à proposta que a gente faz, o que acontece? Você não tem mais meses ruins. Claro que você vai ter alguns meses que performam melhor, outros que não performam tão bem, mas não é porque uma armadilha, né, eu chamo isso de uma armadilha do retrovisor, é quando eu defino por antecedência que aquele mês vai ser ruim. Exemplo, fevereiro para mim é ruim nas minhas lojas. Então, bom, já que fevereiro é ruim, eu coloco menos meta, eu faço menos propaganda, eu faço menos movimento, faço menos ação, dou férias para um monte de gente.
E aí eu crio um mês ruim. Né? Ao invés de eu olhar para aquilo e dizer, peraí, tá bom, fevereiro do ano passado não foi bom. O que a gente fez? Não, peraí, a gente não fez muita coisa. A gente errou aqui, a gente errou ali, a gente acertou aqui. Tá, vamos pensar diferente então. Como é que a gente vai, o que a gente tem que fazer em fevereiro desse ano para ter o resultado que a gente quer? E aí, Ruth, a gente vai virando uma chave, né? Uma chave em que a gente não tem mais meses ruins. Eu acho isso assim, no varejo, eu acho isso uma das melhores estratégias que a gente pode ter, sabe? Ir lá na frente, olhar o mês do cliente, olhar, imaginar assim, ó, nesse mês de abril, como é que vai estar a cabeça dos meus clientes? No mês de maio, como é que vai estar a vida dos meus clientes? Como é que vai estar o clima? Como é que vai estar no shopping? Como é que vai estar, sabe? Aí você falou, por exemplo, você está em Curitiba, eu estou aqui em Floripa, a gente tem em comum umas estações bem definidas aqui no sul do Brasil, sim, mas você não vai vender biquíni, você não vai vender mão da praia em julho. Só que você tem metade do Brasil, e é literalmente metade do Brasil, que é calor o ano inteiro, né? O centro-oeste, o norte, o nordeste, você pode continuar vendendo. E quando você tem um calendário, uma programação, você consegue dividir. Ó, enquanto tiver frio aqui no sul, eu tenho as campanhas XYZ, e lá no norte, nordeste e centro-oeste, eu tenho a campanha de moda praia, porque lá continua 40 graus. Isso é estratégia, né? Isso é maravilhoso. Ruth, você falou aí um pouquinho de relacionamento, eu quero entrar nisso, que é o tema principal da nossa conversa hoje. Hoje eu fiz um post e eu comentei sobre isso, né? Sobre toda empresa tem uma brecha milionária. O que eu chamo de brecha milionária? É aquele péssimo hábito de valorizar muito o cliente novo, ou seja, eu gasto em marketing, eu dou desconto, eu faço promoção, eu faço bônus, eu fico lá desesperado para trazer cliente novo e eu deixo o cliente vem, compra e esse cara sai pela porta dos fundos, direto para o concorrente. Por quê? Porque eu não fiz um relacionamento, porque eu não reativei, porque eu não liguei. E na essência disso está um negócio que é doído de se ouvir, mas é muito real, que é o seguinte, o vendedor, ele não gosta muito de fazer relacionamento, porque o vendedor está olhando aquela venda ali, daquele momento, ele tá olhando aquele dia, ele não está olhando que aquele cliente pode trazer venda pela vida inteira dele, né? E aí, a gente tem um desafio no varejo que é fazer o time fazer relacionamento. Como é que você está fazendo isso nas suas lojas? Me dá uns exemplos práticos aí de como é que você faz relacionamento com o cliente. Bom, eu comecei a ver isso também na pandemia. Tudo parou e eu tinha uma base lá de 4.000 clientes que eu tinha malmente o telefone e o nome. Aí eu pensei assim, poxa, como que eu posso chamar a atenção desses clientes? Comecei então a pedir para as minhas vendedoras, ao invés de eu afastar pelo governo, pedir para elas trabalhar de casa. E, nossa, isso foi um balde de água gelada em todas. Porque como assim? Não tem internet aqui em casa. Daí a gente foi resolvendo os problemas e começamos a relacionar. Então, muitas senhoras, por exemplo, na Produtiva eu tenho muitas senhoras, começavam a chorar, elas queriam aquela conversa, né? Aquele calor humano. E nós começamos a entrar em contato. Também fazendo sorteio, chamando para live, se relacionando, perguntando, tá tudo bem, o que está acontecendo, tal. E isso não nos deu o resultado na hora, Dino. Só que quando voltou às lojas no físico, quando teve, por exemplo, o Natal, a gente chegou a fazer fila. Mas por quê? Porque aquelas senhoras lembravam. Poxa, tem a Produtiva, tem a Modela, que são pessoas que entraram em contato comigo, que eu mantive o relacionamento, que eu estou olhando qual que foi a nossa estratégia? Entrar em contato com eles, as clientes salvavam os nossos telefones, né? Se precisasse de algum produto da nossa loja, a gente estimulava o cliente a salvar nosso telefone, mas a gente não mandaria a propaganda para esse cliente. A única coisa que a gente colocava era as promoções nos status. Para você que está olhando esses status hoje, ao invés de você pagar uma básica R$ 49,90, para você, se você tirar o print da tela, é só entrar em contato conosco e mandar ela, que nós fazemos por R$ 29,90 para você. Pronto. Legal. Foi um diferencial que a gente começou de fazer. Outra, atualizar o telefone
a data de nascimento, que era algo que a gente também não trabalhava, e nós começamos a ter o hábito de mandar mensagem no aniversário dessa cliente, dando uma mensagem carinhosa. Olha, achou que a produtiva ia esquecer do seu aniversário? Passa aqui no Laje que tem um mimo para você. Muita gente vai. E é aquele negócio, a maioria de nós tem aquele atos de serviço, né? Ou validação como linguagem de amor. E isso faz com que, psicologicamente, se eu te der um presente, você fica inconscientemente, poxa, eu tô devendo algo. Nossa, aquela loja lá lembrou de mim no meu aniversário. Então, não teve uma pessoa assim que não viesse, não mandasse uma mensagem carinhosa. E isso eu comecei a mostrar para as meninas também das lojas. Olha, a gente tem resposta negativa de alguns clientes, mas olha quanta resposta carinhosa que a gente tem. E eu comecei a bombardear elas com as respostas carinhosas. E isso, uma outra começou também a se estimular. Poxa, eu também vou correr atrás da minha resposta carinhosa para eu poder ter o print nos stories da loja, para eu poder ter o reconhecimento do meu líder, da minha gerente. Então, com isso, a gente começou a motivar as vendedoras a entrar em contato com as clientes para trazer elas para as lojas, e os clientes que começaram a vir para a loja, buscar o seu mimo e gastar também, elas começaram a se sentir mais motivadas de fazer isso mais vezes. Porque quando a gente começa a plantar, o resultado não vem na hora, né? É como quando você abre um negócio. O meu negócio online, no primeiro ano, eu não tive lucro nenhum. Eu tive aprendizado. E isso é em qualquer negócio, em qualquer loja que você abre, uma loja no shopping novo, você não vai ter lucro no primeiro ano. Então, você tem que fazer esse plantio. E isso faz com que você acolha, né, com amorosidade, com bondade, que é isso, por exemplo, que a minha cliente mulher gosta, né? Ela gosta de ser valorizada, gosta de ter a autoestima reconhecida. E se ela consegue isso no ambiente dentro da nossa loja, seja por telefone, seja por uma mensagem carinhosa no WhatsApp, claro que ela vai vir até nós. Mas perfeito. E Ruth, muito importante que você destacou, que é entender o relacionamento como uma estratégia de médio e longo prazo, que não vai trazer resultado no primeiro momento. Você quer resultado no primeiro momento? Você vai lá na Globo, gasta uma grana pesada em anúncio e bota lá um produto, um depor bem agressivo, dia seguinte você tem um monte de cliente. Isso é assim, ó, é batata, é difícil não dar certo. Só que é o seguinte, isso acaba naquele dia. Você tirou o anúncio, acabou. Relacionamento é uma construção de médio e longo prazo, de olho não numa venda, mas de olho em centenas de vendas que um único cliente pode trazer ao longo da sua vida. Então imagina, o Ruth, tem alguma época da vida que uma mulher para de usar roupa íntima? Nunca. Não, né? Ela vai usar até o último dia de vida, não vai? Vai. Tem alguma época, Ruth, da vida de uma mulher que ela para de usar roupa? Nunca também. Então ela vai usar até o último dia de vida. Estraga, concorda? né? Uhum. Exato, a roupa a gente estraga, às vezes a roupa é ótima, como a tua marca é ótima. Só que eu coloquei na máquina, eu lavei talvez sem cuidado, ou a funcionária não teve tanto cuidado, e aí a roupa estraga. Ou realmente a gente engorda, emagrece, enfim, N coisas. Relacionamento no final das contas, enxergar a possibilidade real, concreta, né, de vender para um cliente até o último dia de vida dele. Então, mas isso é contracultural, né, Ruth? Porque assim, o vendedor, de forma geral, eu sei que você tem vendedoras maravilhosas, né? Lá na mentoria a gente tem empresários que têm times incríveis, times bola cheia, né? Que são aqueles times que realmente fazem a diferença. Mas, de forma geral, aqui eu vou generalizar, eu não vou falar das exceções. O vendedor em si, ele não tem muito gosto pelo relacionamento, ele quer fazer aquela vendinha dele ali naquele momento e tchau. Então, é realmente uma mudança de cultura, né? Como é que você virou essa chave, assim? Como é que você trabalhou essa questão cultural para que as tuas vendedoras, as tuas atendentes realmente quisessem fazer relacionamento? Eu comecei a explicar, principalmente mostrando qual que é a diferença de um atendente do balcão para um consultor de vendas, né?
Parece que enche mais quando você fala isso de forma pro vendedor. Então, eu, por exemplo, quando uma pessoa vai na Modela, eu faço muita propaganda sobre isso. A cliente vai até na Modela porque ela tem uma consultoria gratuita para saber o tamanho ideal de sutiã para ela usar. Então, quem faz isso são especialistas altamente treinados, são os nossos consultores de venda. As meninas entendem que elas não são atendentes de balcão, elas são consultoras. Elas já constantemente, toda semana, a gente está treinando isso no online. O Zoom veio para ajudar a gente, por exemplo, na pandemia. Só que ele veio para ficar, né? Porque toda semana eu não posso estar nas 12 lojas ao mesmo tempo. Só que eu posso reunir elas e, pelo celular mesmo, a gente conversar, treinar, falar das dores, como que a gente pode resolver. Poxa, eu não estou conseguindo ter engajamento no status, não tô tendo visualizações nos status. O que a gente pode fazer para melhorar isso? Né? Então, uma vai ajudando a outra. E uma se ajudando a outra, assim como nós, no nosso grupo de mastermind, entre os empresários, no grupo do Telegram, nós vamos lá, você dá as diretrizes, mas a gente acaba dando a mão um para o outro. E aquele que ajuda se sente também muito empoderado. A mesma coisa acontece num time de venda. Aquela consultora de venda que dá a mão para a outra, olha, eu estou fazendo assim, tem dado certo. Então, uma vai motivando a outra. Aquele negócio, hoje está ruim, o dia tá muito calor. Então, se você começa a colocar coisa negativa, vai vir coisa negativa. Assim como se você coloca coisas positivas, vem mais coisas positivas, né? As pessoas começam a reconhecer que sim, não é só um dia ruim, teve coisas positivas nesse dia, e isso quando a gente, por exemplo, começa a treinar alguém para fazer uma abordagem para o cliente. Tinha vendedoras no começo que falavam assim, meu Deus, mas como assim eu vou fazer um atendimento, uma transmissão ao vivo, vou ligar para minha cliente e vou ficar de cara a cara com ela no celular? Eu falei, da mesma forma que se fica de cara a cara. Você não faz isso, você não faz isso no dia a dia? Isso, só que uma quebra de crenças. Então, o que a gente faz? Claro. A gente treina entre nós. Olha, eu vou ligar para você e vou pedir uma roupa. Mostra para mim como que você faz para vender assim na tela. Porque muita gente, por exemplo, na pandemia, senhoras principalmente, não saíam. Só que elas queriam entrar lá na loja, claro, e ver. E fazendo, por exemplo, uma chamada de vídeo, a gente conseguia isso. E isso ajudou a gente. Então, são detalhezinhos. O sucesso das vendas não ocorre assim com uma coisa legal que você faz. Mas é a soma de várias pequenininhas coisas que você vai fazendo que vai melhorando esses resultados. Sempre é assim, né? Mas, perfeito. Ruth, você comentou aí algumas coisas que você implantou, outras que você já sabia, mas você não estava fazendo e que você trouxe para a tua agenda depois do programa. Eu queria que você comentasse algum resultado prático, né? Faz um ano que você está com a gente no programa Acelerando o Faturamento de Lojas, e eu queria saber algum resultado, algum crescimento, algum número que você naturalmente possa compartilhar aqui, não precisa ser número em grana mesmo, mas em percentuais de crescimento, reflexo disso tudo. O que aconteceu, Dino, assim, que é algo assim que eu fiquei impactada, foi duas coisas assim que basicamente aconteceram. Ano passado, quando eu consegui atingir o faturamento na minha rede da Modela, de 1 bilhão, que foi uma coisa normal, assim, 1 milhão. Foi uma coisa normal, assim, nós estávamos conversando com o meu consultor, e dele falou assim, olha, Ruth, vocês conseguiram atingir o faturamento de tal. Nossa, eu fiquei sem voz, assim, eu falei, meu Deus, mas aconteceu então, de repente? E isso me trouxe, assim, algo muito... Eu falei, meu Deus, mas é porque eu fiz cada coisinha que precisava fazer e aconteceu porque nós plantamos isso. Outra muito impactante, quando eu vi que no ano passado a gente tinha uma base de 4 mil clientes.
E de repente, esse ano, de tanto nós fazermos essas pequenas ações, de salvar o contato do cliente no WhatsApp, fazer o pós-venda, que tanto você enchia o nosso saco de fazer o tal do pós-venda, e eu comecei de ultrapassar essa energia, né? Não fica para mim, poxa, tem que fazer pós-venda? Então tem que fazer pós-venda, vamos desenvolver esse pós-venda. No começo foi horrível. As clientes, as consultoras mandavam o nome da Maria para agradecer para a Lourdes, que veio fazer a compra na loja. Então foi até a gente pegar o jeito assim de como escrever uma mensagem bonita, uma mensagem pessoal para o cliente, para fazer esse agradecimento. E outra coisa legal, que também serve de dica para você que tem empresa, se um cliente vai no pós-venda e te elogia, você já manda o link lá do teu Google para ele dar 5 estrelinhas, porque isso ajuda você a aparecer mais. E as postagens, por exemplo, as fotos que eu coloco no Instagram, o que eu coloco no status do WhatsApp, eu também coloco no Google Meu Negócio. Tem trazido muito resultado para mim estar presente no Google Meu Negócio. Quando você, por exemplo, está com o seu WhatsApp, coloca o Instagram, embaixo tem aquele negócio, estou disponível, no WhatsApp, que tem colocar o Instagram lá, isso ajuda o seu cliente a marcar o seu nome, por exemplo. São detalhezinhos pequenos, mas que se você vai colocando na prática, vai melhorando. E a gente pulou de 4 mil para 25 mil clientes, assim, em um ano, cadastrados. Tem shoppings aqui que eu tenho lojas que não tem essa base. E isso me deixou feliz. E a gente constantemente está conversando com esses clientes, né? E tem que investir um bom celular para a empresa, para ficar na loja, porque precisa. Isso a gente viu na pele, a gente perdeu. Ferramenta, né? Ferramenta de negócio. Algo que é primordial. Hoje você não pode ter uma loja sem ter um celular lá na loja para você filmar o status, para explicar o produto. Olha, que dica legal. Às vezes, por exemplo, eu não estou nem falando do produto. Nós temos, por exemplo, uma dica boba, assim, nossa, você sabia que passar desodorante e Rolon, para quem tem as coxas grossas, ajuda você não ficar assada? Então, são diquinhas, assim, que nós, mulheres, temos no dia a dia, que vai ajudar a engajar mais a sua rede, que vai ajudar a estar presente. Nós temos que estar presente no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no YouTube, também é um canal que tem trazido muitos resultados, os tal dos shorts do YouTube, né? Dependendo de qual for o seu negócio, até no TikTok, no LinkedIn. Eu vendo muito terninho, por exemplo, eu jamais imaginava, mas eu fazendo propaganda no LinkedIn, é o maior canal que me traz de venda de Olha que legal na loja. Então, ter esse negócio de pensar quem que vai estar no LinkedIn, né? Que tipo de pessoa? Ter essa sensibilidade de você se dedicar a aprender. O LinkedIn é algo que eu não estou presente, eu nunca gostei de mexer, mas eu comecei a ver que estava me trazendo resultado, né? É um perfeito, ou seja, estar onde o cliente está, né? E principalmente é o que eu chamo de alcance milionário, que é aumentar o alcance da loja por meio das plataformas digitais. É uma rede de lojas que tenham e-commerce estruturado, ou até aquelas que não têm, né? Você já tem um e-commerce mais estruturado, mas aquelas que não têm um e-commerce estruturado podem alcançar mais clientes pelas plataformas digitais, mesmo canalizando esse cliente para o WhatsApp, por exemplo, que é um baita de um canal. Ruth, a gente hoje ainda vende mais nas redes sociais do que no próprio e-commerce. No relacionamento. Eu tenho certeza. Porque eu acho que tem... E aí, Ruth, que muita gente está deixando dinheiro na mesa de subestimar o poder do relacionamento, do diálogo, né? O poder da conexão com as pessoas. É o que você falou. Eu vou ficar mostrando produto. Poxa, para minha cliente, que é mais gordinha, saber que pode passar um Rolon, vai evitar uma assadura, é uma coisa mais importante do que ela saber o preço de um produto meu, né? Só que aquela informação vai criar uma conexão e as pessoas se relacionam
com pessoas, não com marcas, né? Ninguém quer seguir uma loja. As pessoas querem se relacionar com uma voz. E às vezes essa voz é o dono, às vezes é um porta-voz, às vezes é um influencer que faz um conteúdo, né? Isso é super importante. Uth, qual que é o maior desafio que você sente hoje quando você olha para suas redes, para suas marcas? O que você tem como maior desafio hoje? Maior desafio, para mim, eu acho que ainda está sendo reconhecer as metas, né? Ter porque as minhas lojas ainda são diferentes e eu não consegui achar o time certo na questão das metas. Isso que é algo que sim, que tem me incomodado. O que eu tenho separado e que tem me trazido resultado, Dino, é ter uma meta para a venda online das meninas, que eu reconheço mais, e ter uma meta na venda física. E isso tem ajudado a... Antes, quando eu estava somando as duas, eu não estava tendo muita clareza, porque o cliente buscava informação no online e falava, eu vou dar uma passadinha na loja. Só que a partir do momento que a gente começou a criar iscas para efetivar a venda mesmo no meio online, olha, se você fechar até R$100, a gente consegue um frete grátis para você. Depois, se você não tiver satisfeito, a gente pode pagar o estacionamento para você vir trocar. Isso tem ajudado. Mas essa questão das metas ainda, para mim, está sendo algo que tem desafiado um pouquinho, Dino. Massa. Bom, eu vou te fazer um convite. A gente vai ter uma mentoria específica dentro do programa só sobre metas. O Fábio está construindo essa aula especial. A gente falou sobre isso na sexta-feira, porque a gente notou que isso é um desafio de grande parte dos nossos mentorados, que é como construir e quebrar as metas. Porque o problema não é a meta macro, a meta de faturamento. O problema é como é que você quebra isso por loja, por digital versus loja física, por vendedor, né? Como é que você distribui a venda de uma loja pelos vendedores? Então, eu já vou te convidar, você vai receber aí o convite para participar e a gente vai desenvolver juntos essa solução aí para a sua rede de lojas, para suas marcas. Ruth, eu quero super te agradecer por você ter reservado esse espaço aqui com a gente hoje, por você ter vindo. E antes de você se despedir, eu quero deixar um convite para quem está assistindo a gente aqui. 2 convites, na verdade. O primeiro convite é, nessa terça, às 7 horas da noite, isso, terça-feira, 7 horas da noite, vai rolar um treinamento especial aqui no Instagram sobre conversão monstruosa no WhatsApp. O Thiago Alves, que é autor de 8 livros de venda, ele criou a metodologia Venda 4.0. Ele vai trazer, junto comigo, um passo a passo para os seus vendedores utilizarem para ter uma conversão monstruosa no WhatsApp. A gente sabe que o WhatsApp hoje é a baita ferramenta de relacionamento, de venda. Só que se não souber, Ruth, usar o WhatsApp, sabe o que acontece? O cliente começa a conversar e para e vai embora. E aí o vendedor fica sem ação, não sabe... peraí, mas eu vou encher o saco do cara? Eu vou falar? Não vou falar? Né? Como é que eu mando? Como é que eu mostro uma foto? Eu mando áudio ou não pode mandar áudio? Né? Então, existem algumas estratégias para aumentar a conversão. Então, terça-feira, às 8 horas da noite, aqui no Instagram. E o segundo convite é para você que está assistindo a gente, tem uma rede de lojas, tá? O meu time, eu ofereço como um presente para minha audiência, ofereço como um bônus aqui para minha audiência, uma sessão estratégica com o meu time, tá? Exclusiva para donos de rede de loja. Então, quem ainda não tem uma loja, ou quem só está no digital, não tem loja física, infelizmente não pode se candidatar, mas se você está assistindo a gente, tem uma rede de lojas e quer ter um pouquinho mais de clareza sobre o momento aí da sua rede, sobre os seus próximos passos, sobre como ter um faturamento milionário, eu quero te dar de presente uma sessão estratégica com o meu time. Para você agendar uma sessão estratégica, basta você clicar no link que está na minha biografia, ou você que está assistindo a gente no YouTube aí no futuro, na gravação, porque o material fica disponível no YouTube, vai estar aqui embaixo na descrição, tá bom? É só clicar no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você está assistindo a gente no YouTube, aproveita para se inscrever no canal e dar um like aqui, porque eu adorei, espero que vocês tenham adorado. Ruth, muito obrigado e deixa aí o espaço para você fazer sua despedida.
Eu que agradeço, Dino. Sabe que uma das aulas que eu mais virei a chave, que mais me ajudou, foi uma aula que você deu sobre o e-commerce. E colocou assim, poxa, nós podemos, por exemplo, fazer uma campanha para os clientes que já são nossos e jogar tráfego e colocar esses clientes, perseguir eles no Facebook. Nossa, para mim, essa aula assim virou um jogo de uma forma, foi assim uma das aulas que eu mais tive proveito, né, para colocar em prática os clientes que eu não estava conseguindo, por exemplo, entrar em contato com o celular, né, ou não dava erro de contato. Então, isso me ajudou muito. E eu quero, assim, agradecer, né, porque foi realmente um ano que eu virei muitas chaves, muitas mesmo, com todas as aulas, em várias, com o próprio grupo do Mastermind que a gente criou lá dentro, são empresários fantásticos que também estão, talvez, no seu meio, fazendo acontecer e tiram insights para a gente usar no dia a dia, que tem ajudado, às vezes até em coisas assim pequenas, por exemplo, distribuir um panfleto na loja parceira com uma isca para ir para sua loja e dar um brinde para o vendedor que indicar a nossa loja. Gente, isso traz resultados para você trazer pessoas que estão à sua volta para o seu comércio, fantástico. E que às vezes a gente pensa que é ultrapassado, que ninguém mais usa. Então, coisinhas pequenas que vão somando e a gente consegue atingir o nosso objetivo. É só sempre estar em ação. Isso aí. Fantástico, Obrigada. fantástico. Obrigado, Ruth. Um forte abraço. E você que acompanhou aqui mais uma gravação do podcast Lojista Milionário, muito obrigado. Terça-feira tem mais uma gravação ao vivo de outro podcast, que é o podcast Varejo na Prática. Tá? Para você saber a programação aqui do meu podcast, os dias de gravação para poder acompanhar, interagir, perguntar, basta você acompanhar no meu Instagram. Então, se você está no Instagram, depois vai lá e ativa as notificações. É só você entrar no meu perfil e lá em cima ativar as notificações, que daí o Instagram te avisa cada vez que a gente compartilha uma estratégia nova ou divulga um podcast. Ruth, obrigado, boa noite, boa semana para você. Tchau, tchau, todo mundo. Boa noite. Fiquem com Deus. Tenham uma semana abençoada.